E o tema é direção em tempo de decisão. E para isso eu vou ler aqui as passagens bíblicas. Você pode ficar sentado mesmo, mas as passagens estão em Tiago capítulo 1, versos 5 e 6, e depois Hebreus 4,16. Tiago 1, 5 e 6 diz assim: e se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E ainda Hebreus 4,16 que diz assim: olha quanto é maravilhosa a palavra de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Para quê? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Então, direção em tempo de decisão. E aí, eu pegaria 3 palavras aqui para deixar como âncora para os irmãos se lembrarem, talvez, dessa palavra, que são 3: conhecimento, diga comigo, conhecimento, sabedoria, fé. Então, conhecimento e sabedoria eu agruparia como um tema só, porque sabedoria e conhecimento é aquilo que nos orienta, é aquilo que está ao meu alcance, é aquilo que está no plano ordinário. Eu posso adquirir conhecimento, e aquilo que eu faço com conhecimento, segundo a orientação de Deus, se transforma em sabedoria para resolver problemas. E o segundo tema é fé. É uma fé que resolve. Ele está num plano extraordinário. É aquilo que eu não posso resolver com o meu conhecimento, é aquilo que eu não resolvo com a minha ciência, com a minha sabedoria. Aí entra a fé, num plano extraordinário. Então, em primeiro plano, nós temos um conhecimento e uma sabedoria que orienta, mas nem sempre resolve. Mas nós temos uma fé que depende ou não depende da sabedoria e nem do conhecimento, mas que resolve, num plano extraordinário. Então, nossa vida é tomada e é conduzida e administrada através de decisões. Decisões por quê? Porque eu tenho que decidir entre o que fazer, decidir entre escolhas que me estão disponíveis. Então, são decisões porque nós temos mais de uma opção. Se eu tenho mais de uma opção, logo eu vou ter uma dúvida sobre qual opção eu vou escolher, vou eleger, vou decidir por ela. Então, eu tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, eu preciso de quê? Direção. Então, vou recapitular. Nossa vida é feita de decisão. Decisão porque eu tenho mais de uma opção. Se eu tenho mais de uma opção, eu tenho que escolher. Então, eu tenho uma dúvida. Se eu tenho dúvida, eu preciso de uma direção. Direção para quê? Para tomar uma boa decisão. Não é isso que nós vivemos todos os dias? Né? E aí, para eu tomar uma decisão, onde eu tenho muitas opções, onde eu vou ter dúvida, eu preciso de uma direção, eu preciso de quê? Eu preciso de conhecimento. Qual a opção? A ou B? Como que é essa opção? Como que é essa? Eu preciso de conhecimento. E aí, o conhecimento vai resolver a sua vida, se estiver dentro do propósito de Deus. Aí a sua vida já está resolvida. Mas aí eu tenho conhecimento, mas o meu conhecimento não resolve a minha vida. Eu continuo desempregado, eu continuo com um problema para resolver, eu continuo com uma questão sem resolver na minha família ou na minha empresa. Eu conheço, eu sei o que tem que ser feito, mas não resolve. E aí eu preciso de uma sabedoria para aplicar esse conhecimento. E aí, se não resolver, eu uso a fé. Olha, estão aprendendo. Então, meus irmãos, é como eu disse, a vida é feita de decisões que vão direcionando, que vão dando norte para a nossa vida.
decisão. Você antes de sair da sua casa, principalmente as irmãs, abriu o guarda-roupa, viu um vestido amarelo, um azul, vermelho, cor de rosa. Qual que eu escolhi? Vou escolher o sapato, vou pegar esse sapato, vou pegar esse por causa disso. O que eu vou fazer de almoço hoje? Vou fazer frango ou carne? Vou fazer um dos dois, vou fazer arroz, porque não tem carne. Né? Tudo na vida é decisão. Das mais simples às mais complexas, das mais tranquilas de se tomar a decisão, daquelas que não têm muita importância, que não têm repercussão nenhuma na vida da gente, até as decisões mais complexas da nossa vida e que repercutem na nossa vida pelo resto da sua existência. A roupa que você escolheu para vestir é um exemplo da decisão que você tem que tomar, que não repercute nada na sua vida. O máximo que vai acontecer é alguém te elogiar ou te criticar, falar que está muito, está feio, mas não vai mudar nada na sua vida, né? Essa é uma decisão simples. Mas tem decisões que vão repercutir na sua vida inteira. Por exemplo, eu vou casar. Que profissão que eu vou escolher? E aí, eu faço isso aqui na minha vida ou não? São decisões que vão causar uma repercussão, que vão determinar o seu destino. E aí eu te digo com toda a segurança que aonde você está hoje, fisicamente, espiritualmente, profissionalmente, é o resultado das escolhas que você fez ao longo da sua vida passada. Não tem como fugir disso. Paulo fala aos Gálatas que de Deus ninguém zomba, porque tudo aquilo que você plantar, isso também se fará. E aí a sua seiva, ela é o resultado das suas decisões. E aí, querendo ou não, achando bom ou ruim você vai colher tudo que você plantou até o dia de hoje. Tudo. Seja de bom, seja de ruim. Mas pastor, Jesus não perdoou, perdoadinho. Mas ele não pode contrariar a palavra dele, que diz que tudo que você faz, você vai receber. Tudo que você planta, você colhe. Então, se você acha que a colheita não está boa hoje, você quer começar a colher coisa boa no dia da manhã, então já comece a plantar coisa boa hoje. Enquanto você está colhendo coisa ruim hoje, então já comece a plantar coisa boa, mudar o tipo da colheita, mudar o que você está colhendo. Não vai estar ruim, nós estamos colhendo só coisa ruim, tá bom? Então começa a plantar já. Vai. Outra coisa boa, porque daqui a pouco você começa a colher, acaba a colheita ruim e começa a boa. Comece a estudar, porque daqui a pouco você vai começar a ter uma profissão melhor para você começar a ganhar dinheiro. Aí eu era um criminoso, não acaba a pena agora, começa a fazer coisa boa, porque daqui a pouco acaba a pena, e aí você começa a receber as coisas boas, das escolhas novas, das decisões corretas, né? Que você vai tomar na sua vida. Então tem decisões simples e tem decisões complicadas. E aí, para tomar decisões de sucesso, decisões que nos levam para um futuro brilhante, para coisas boas, eu tenho que tomar decisões segundo um bom conhecimento e segundo uma boa sabedoria, que é saber aplicar o conhecimento. Então, como é que eu tomo decisão em momentos difíceis? Como é que eu vou tomar essa decisão? É usando, em primeiro lugar, um conhecimento, que é onde a sua mão alcança, que é onde a sua capacidade intelectual consegue atingir. São lugares que a sua mão alcança. São lugares que estão ao seu alcance. Por exemplo, você me diz assim: não, mas eu não tenho dinheiro para nada, amanhã eu não tenho dinheiro para o almoço. Mas eu tenho certeza, diante de Deus, que se eu não se levantar e falar assim: eu vou ali no primeiro sorveteria que eu ver, eu vou arrumar um carrinho de picolé, vou perder picolé até as 11 horas da manhã. Eu tenho certeza que você vai me ter os picolés suficientes para pagar pelo menos o seu almoço. Será que a gente não pode ter essa fé? Não é uma coisa natural, muito fácil de acontecer? Muito possível? Então, isso é um exemplo de algo que você pode usar o seu conhecimento para fazer o ordinário, aonde a sua mão alcança. Aonde a sua mão alcança. Mas aí o segundo versículo que eu li vai dizer que quando você não consegue, quando você não tem capacidade, quando a sua sabedoria não resolve, quando a ciência não resolve, quando o conhecimento não resolve, aí eu vou chegar diante de Deus, no trono da graça,
e vou acessar a misericórdia do Senhor, e aí vai me ajudar em tempo. Ele vai te ajudar, tenho certeza. Então, sabedoria e fé é tudo que a gente precisa para viver. Sabedoria e fé. Porque se a minha sabedoria, que inclui o meu conhecimento, aí eu vou classificar aqui o conceito da sabedoria como um bom conhecimento usado com o propósito de Deus. Não adianta, eu cansado de ver pessoas que têm grande conhecimento da Bíblia, grande conhecimento de algum ramo do conhecimento aí, e que estão mal sucedidos na vida. Conheço pastores teólogos que não são capazes de conduzir uma igreja. Conheço pastores semi-analfabetos que são muito bem sucedidos na condução do rebanho, dirigindo uma igreja. É onde a ciência não resolve, mas a fé resolve. Então nós devemos pedir a Deus compreensão do que realmente está acontecendo, para nós sabermos como viver. Nos momentos de decisão, nos momentos que você precisa alcançar de Deus, uma direção em tempo de decisão, você vai acessar em primeiro lugar o seu conhecimento, aquilo que você estudou. O problema é que você tem uma decisão. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você está em dúvida, você não sabe o que vai fazer? Você vai na sua caixinha, na sua cabeça, e aí você vai acessar. O conhecimento também é de Deus. Vejam só, estamos citando aqui alguns exemplos de ramos de conhecimento da humanidade. Você pega a ciência, pega a medicina, pega a engenharia, a física, a química, a geologia, a botânica, etc. E cada pessoa que é estudada em cada um dos ramos do conhecimento, se você acessa os conhecimentos dela, ela vai ser capaz de tomar decisões que dependem do conhecimento, desses ramos do conhecimento. Por exemplo, engenharia. A pessoa tem um problema, vai reformar essa igreja que não tem conhecimento, tem uma rachadura. E aí ele tem um conhecimento na área de engenharia. Ele precisa de ter fé para isso? Nossa, se não tem misericórdia, não. A engenharia, o conhecimento é algo de Deus. Todos esses anos de conhecimento que eu citei com os irmãos são apenas os homens no caminhar dos anos descobrindo, destrinchando, desvendando aquilo que Deus já criou. O estudante da botânica, ele não está inventando folhinha nem florzinha lá não, ele está só descobrindo, fazendo aquilo que Deus mandou. Vai pondo o nome aí, meus filhos, nas plantinhas, nos animais. Tem gente até hoje colocando nome nas plantas e nos animais, em espécies novas que estão descobertas, e não inventadas e nem criadas, mas só descobrindo aquilo que Deus já criou. E aí, quando você é um estudante de algum ramo de conhecimento, você tem conhecimento, você vai acessar esse conhecimento e vai resolver o problema dentro daquela área do saber. E aqui tem fé nisso? Não tem. Mas é de Deus? É de Deus. Mas é uma ciência pré-estabelecida que Deus já criou. Você só está acessando aquela caixa de conhecimento ali para acessar o próprio conhecimento para resolver uma questão e te dar sabedoria, te dar entendimento para resolver problemas, para se situar em momentos de decisão na sua vida. Amém, irmãos? Está só decifrando aqui que Deus criou. E Deus criou tudo perfeito, com seus princípios, com seus limites, com os modos de funcionamento, modo de atuação no mundo. E aí, se você consegue resolver e decidir apenas com o conhecimento, aí você só vai avaliar se está dentro do propósito de Deus. Então você tem um problema, precisa de sabedoria em termos de decisão. E aí você acessa o conhecimento, você sabe que aquilo tem que ser feito. Você vai pegar esse ramo de conhecimento e falar, está dentro do propósito de Deus? É isso que Deus quer para a minha vida? É esse o propósito de Deus? É isso que Deus tem colocado como plano perfeito, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida? Se sim, combinou, deu certo, vai em frente, irmão. É sucesso. É sucesso. Deus, Ele vai dirigir as nossas escolhas, vai nos mostrar quando nós temos respeito a Deus, quando nós temos um viver correto diante de Deus, quando nós temos o respeito pela palavra de Deus, ela vai nos orientar, vai nos dirigir em toda a sabedoria, em todo o conhecimento, para que nós tomemos a decisão correta para as nossas vidas. Agora, se você vai fazer, vamos pegar
construir, vai reformar. Você começa a desafiar leis da gravidade, leis da física, onde uma parede é mais pesada do que o alicerce. E aí o que vai acontecer? Um insucesso, ou seja, um fracasso, porque você não acessou o conhecimento, tomou uma decisão de construir uma parede errada, ela vai cair. Isso tem a ver com fé? Nada, não tem nada a ver com fé. Você desafiou leis que Deus mesmo criou, e através do conhecimento fez com que a gente tomasse ciência de todas essas leis. Você fez certo, vai dar certo; fez errado, vai dar errado. Parece até meio bobo, né, dizer isso, mas é a realidade. Tem muita gente que não respeita determinadas leis. Tem gente que constrói perto de uma água, não respeita as leis da natureza. Tem gente que constrói achando que pode colocar muito peso em cima de um lugar onde não aguenta peso, no terreno arenoso. E Jesus fala sobre isso, não é? Que aquele que ouve essas minhas palavras, que as palavras semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que veio rio, veio chuva, veio vento, veio enchente, e não derrubou aquela casa, porque aquela casa foi feita sobre a rocha. Ela respeitou limites, ela respeitou normas de gravidade, normas naturais criadas pelo próprio Deus. Mas aquele que ouve essas minhas palavras em nós guarda é comparado a quem? Ao homem insensato. Olha o que Jesus fala. É comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e veio enchente, combateu o vento, e veio a chuva e derrubou aquela casa, e foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. Então, os irmãos percebam que antes de eu entrar no assunto de fé, antes de eu espiritualizar alguma coisa, Deus já deixou ao meu dispor e ao seu dispor meios de fazermos escolhas nas nossas vidas baseadas somente no conhecimento das coisas que são lógicas, das coisas que são óbvias para todo mundo. Não precisa de ficar inventando na roda, ter muita pesquisa, fazer uma oração, fazer um jejum. Meu Deus, eu me oriente. Não, tem coisa, tem regras, tem normas específicas, claras, através das quais e pelas quais nós somos orientados a fazermos o que é certo. E se a gente desafiar essas leis, vai se dar mal. Você vai se dar mal. Não são leis assim, tipo aquelas que eu ouvi na minha infância, não. Olha, vamos mandar com leite. Seja que for, eu estou dentro. Será que nós temos essa capacidade? Senhor, seja qual for mandar, eu estou dentro. É para ir lá que eu estou dentro, é para ficar aqui que eu estou dentro. E aí, a nossa mente é duvidosa quando você se apresenta diante de Deus, mas você oferece, mas está dando opção para Deus. Deus, marca a verdade dele. Você dá as opções, Senhor, essa do Senhor. Você não dá a oportunidade para Deus falar que é a terceira via. Ou é essa ou é essa. Essa é uma mente duvidosa. Também é uma mente duvidosa aquela que mantém no seu coração a reservinha com a opção da desobediência. Você quer ser fiel a Deus. Senhor, eu me apresento, mas se tiver uma oportunidade de fazer aquele negócio, aí eu dou conta, Senhor. Aí vai com Deus. Mas se tiver uma oportunidade de ganhar aquele dinheiro, eu quero nem saber se está certo ou se está errado. Mas se a Chiquinha passar na minha frente, já que eu comer com as esquiveiras. Se o Manelzinho passar perto de mim, então, irmã, uma mente duvidosa, não aceita a vontade de Deus inteiramente na sua vida. Você mantém uma reserva, você dá a opção para Deus, você apresenta para Deus dirigir a sua vida. Você quer que Deus abençoe aquilo que você quer. Você põe na sua cabeça o que você quer esse curso, quer aquilo, quer aquilo outro, e que Deus abençoe e vai embora. E aí não é conhecimento, aí não é sabedoria, aí você não está tendo a vontade de Deus imperiosa na sua vida para te dirigir no momento da decisão. Você quer forçar a opção. É a mente que mantém a opção de desobedecer. Você é capaz de decidir em favor da obra de Deus contrariando a sua vontade. Você é a favor de, por exemplo, contribuir para Deus, seja financeiramente, contrariando a sua vontade de comprar uma camisa nova, de sacrificar aquilo, e falar assim: Senhor, eu vou tirar isso aqui para o seu agradecimento do teu reino. O que é o jejum?
não é um exemplo disso? Eu vou sacrificar a minha carne, eu vou deixar de comer para agradar o teu Espírito Santo. Eu vou mortificar a minha carne, porque eu creio, eu acredito que a vontade do Senhor é que é o melhor é que é a coisa mais sensata, a coisa mais organizada para a minha vida. Você é a favor? Você é capaz de decidir a favor da obra de Deus, contrariando a sua vontade? Aquilo que eu preguei domingo, né? Se depender de mim, eu vou para Emmaus, mas por causa do Senhor eu vou voltar para Jerusalém. Amém? Você é capaz disso? Amém. Mas aí nós temos esse momento que eu quero falar com os irmãos sobre sabedoria, que nos momentos difíceis nós temos a ajuda do Senhor, nos concedendo a compreensão, que é um tipo de inteligência espiritual que nós adquirimos na nossa intimidade com Deus. Na sua intimidade com Deus, você ouvindo, você acolhendo a palavra de Deus, tendo-a na sua vida como regra de fé, então isso aí é a sabedoria, o conhecimento sendo transformado em sabedoria. Quando você, na sua intimidade com Deus, você passa por uma inteligência espiritual. E eu já vi muitas pessoas que não são estudadas dentro da igreja, e você conversa com aquela pessoa, você pensa, essa pessoa é doutorado, não é possível. Ela tem uma sabedoria, uma forma de explicar para a gente, uma forma de conviver, uma forma de mostrar a Bíblia, de viver, de falar. Essa pessoa só pode ser estudada, só pode ter estudado muito, mas não é. É um conhecimento, é uma intimidade com Deus que transforma essa pessoa numa pessoa dotada de palavras, de comportamento, de atitudes, que mostram para as pessoas que elas sabem muito, mas não sabem muito. É a sabedoria do próprio Deus. É sabedoria nos momentos de decisão da vida. Quem ouve e guarda a minha palavra. Quantas vezes nós temos essa frase na Bíblia Sagrada? Quem ouve e guarda a minha palavra. Incontáveis vezes, não me deu o trabalho aqui de contar nem de consultar a bibliografia sobre isso, mas quem ouve e guarda a minha palavra. Em Apocalipse, João fala às igrejas da Ásia: quem ouve e guarda a minha palavra, quem ouve e guarda a minha palavra. No Velho Testamento, Deus falou com Moisés, para Israel várias vezes: se você ouvir e guardar a minha palavra, se você ouvir e guardar a minha palavra, nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Eu digo para você: se você ouvir e guardar a palavra que não é minha, mas é de Deus, você será mais bem sucedido, você será feliz, você encontrará o caminho para a sua vida, e não vai ficar mais perdendo tempo por tomar decisões que não são decisões de acordo com a palavra de Deus, porque você ouve e guarda a palavra de Deus, e ela vai ser bússola, ela vai ser orientação para você nos momentos de decisão. É procurar Deus, é reconhecer diante dele a nossa perplexidade, a nossa ignorância diante dos fatos do mundo. Sabedoria é a capacidade de enxergar as coisas, circunstâncias e pessoas pelo ponto de vista de Deus. E aí quando Tiago fala aqui, se alguém tiver falta de sabedoria, peça para Deus. Esse pedido é um pedido de honra a Deus, irmãos, porque você está querendo o quê? Enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. E sabedoria é isso, enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. E quando você obedece a palavra de Deus, aqui especificamente no versículo 5, capítulo 1, quando o Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus. Senhor, me dá sabedoria. O que Deus vai falar? O meu servo aqui, o João, o José, o Antônio, ele tem que me ver as coisas do meu ponto de vista. E isso é o que? Agradável a Deus. Você acha que Deus vai te atender? Ele vai te atender. Nos seus momentos de decisão, nos momentos que você tiver as opções na sua vida, o que eu escolho, o que eu faço na minha vida, que caminho eu tomo, você recorre ao conhecimento. Resolveu? Não, eu preciso de um pouco mais de sabedoria. Então, Senhor, me dá sabedoria para eu enxergar essa situação que eu tenho que escolher. Me dá sabedoria para eu enxergar do ponto de vista do Senhor, porque o ponto de vista do Senhor é aquele ponto de vista que não vê somente aqui, vê lá, vem daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quantos de nós já não tomamos decisões na nossa vida em que você, se soubesse o que ia acontecer, se fosse prever o que ia acontecer, você não ia escolher diferente? Falta de quê? Falta de enxergar do ponto de vista de Deus, porque Deus Ele é onisciente. Então, na hora de você escolher,
vai lá no conhecimento. Não, resolvi que por esse conhecimento já está resolvido. Já entendi que está de acordo com o propósito de Deus, mas o conhecimento não resolveu. Então, para a sabedoria, Senhor, olha, eu não estou dando conta, Senhor, que eu estou vendo aqui, pelo meu conhecimento, já li, já estudei, já olhei, está no Google, já dei uma bugada lá, e não consigo resolver isso, consigo me dar sabedoria diante dessa situação. Se eu devo fazer esse negócio, se eu não devo, se eu devo vender, ou comprar, seja o que for, Senhor, me dá sabedoria, me capacita a enxergar essa situação do ponto de vista do Senhor. O Espírito Santo vai te resolver. O Espírito Santo vai te resolver. João, na sua epístola, fala assim: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Quando João fala isso, maior é Deus do que o nosso coração, é para condenar, não é para absolver, não. Quando você se envolver em alguma situação, em algum problema, em alguma questão, e você não tiver paz, é Deus falando com você: sai fora, meu filho, sai calaço, sai fora e calaço. Mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, né? Se ela tomar conta do seu coração, você está envolvido no negócio, está dando tudo certo, você está em paz, está dormindo tranquilo, é Deus falando contigo. Amém? Então, é um pedido de honra a Deus, porque nós queremos ver as coisas como Deus vê. E isso faz a gente poupar tempo, porque nós erramos menos, irmãos. Erramos menos. Quanto tempo perdido na vida por falta de sabedoria na administração das nossas coisas? Eu mesmo já perdi em várias situações. Tem uma situação que perdi 15 anos na vida. 15 anos. Quando eu estava terminando meu primeiro grau, eu botei na minha cabeça que tinha que estudar na escola técnica federal. Eu não morei. Só cheguei para Deus e disse: eu quero minha vida orar para passar o exame de seleção da escola técnica federal. Queria entrar lá porque queria, porque naquela época era o cereja do bolo. Menino que terminava o ginásio e conseguia passar pelo exame de seleção da escola técnica, era um cara. E eu parti do estudo, caí para dentro, estudei feito um louco. Passei. Contrariando a vontade de Deus. Perdi um tempo danado lá. Até hoje, não usufruí nada daquilo lá. Fiz um curso, gastei 4 anos lá dentro lá. Fiz um curso de mecânica industrial. Eu não sei técnico de mecânica industrial, você tem essa técnica. Técnica de mecânica industrial, o curso era eletromecânica, e mudou para mecânica industrial. Mexi com torno, fresa, esse negócio. Nunca fiz nada, eu estou lá bom, gente. Eu estava terminando o curso de mecânica, nunca nada. Esse é um exemplo que eu tive, né? De fazer as coisas sem procurar saber. Senhor, me dirige meus passos, me dá uma direção. Quantos de nós, irmãos, perdemos tempo com profissões, com negócios mal sucedidos, quer abrir uma mesa, quer mudar uma casa, quer comprar uma casa, não respeita o seu limite orçamentário, o seu orçamento, sai comprando tudo, sai fazendo as coisas por Deus, faz negócio mal feito, com pessoas, envolve gente, e aí depois dá problema, não vai para o SPC, vai para o Serasa, fica devendo os outros, não paga, tudo aquele embolado, sabe aquele negócio embolado assim? Por falta de quê? Falta de conhecimento, conhecer o ramo do negócio, né? Conversar com pessoas experientes, ser aconselhado, ter sabedoria, olhar as coisas com sabedoria do ponto de vista de Deus. Senhor, tem negócio para dar certo? Será que vai dar certo? Aí eu saio fazendo o jeito que eu quero, depois não dá certo, aí depois deve estar triste. É a nossa vida desse irmão. Eu tenho muita história ruim para contar para vocês também, desse jeito. Eu fiz uma meia dúzia de coisas aí que não foi correto. Desse jeito. Mas aí, deixa eu voltar aqui em cima. Direção em tempo de decisão. Como é que eu faço então, pastor, para ter direção na minha vida em tempo de decisão? Então eu já falei para você sobre conhecimento, já falei sobre sabedoria, mas tem um negócio, não resolveu nada até agora, eu pastor. Não resolveu nada, eu já tive conhecimento, já estudei, estou com uma situação aí para resolver. Não tem sabedoria, e aí eu vou para Hebreus 4,16. É maravilhoso. Estou aqui descabelado, não sei o que fazer da minha vida. Aí vem o autor de Hebreus e fala assim: não, meu filho, faz o seguinte, olha, cheguemos aí, mas com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, e sermos ajudados em tempo oportuno.
Qual é o tempo oportuno? É o que você precisa. O tempo oportuno é o que você precisa. Olha, eu não dou conta, só confesso para quem entrego. Eu sou fraco mesmo, não dou conta de nada, não sei. Mas está aqui, me apresento diante do Senhor. Eu quero chegar diante de Ti. Quero me aproximar. Esse convite, né? É um convite maravilhoso da parte de Deus. Quem acredita que essa é a palavra de Deus? Amém. É o convite dele, olha. Cheguemos, sejam com confiança ao trono da graça. Nossa confiança está baseada aqui no conhecimento de que Ele morreu. Jesus morreu para nos salvar e agora vive para nos proteger, para nos dirigir. Eu quero dizer para você que o Senhor te protege, o Senhor quer te guardar. Coloque-se debaixo da graça de Deus. Coloque-se, sabe, diga de todo conhecimento, eu não sei nada. Eu sou miserável, eu não sei nada da minha vida. Senhor, eu sou uma criancinha bobinha que não sabe nem achar o peito da mãe. Mas eu estou aqui diante do Senhor para me apresentar, porque eu sei que o Senhor me protege, o Senhor me guarda. Se nós pecarmos, temos um advogado diante do Pai que intercede por nós. Amém. Glória a Deus! Ele intercede por nós. Temos um convite, acheguemos. Se você se achegar, você vai com o bem-vindo do Espírito Santo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Pode vir, pode vir, Joaquim, pode vir, Elias, pode vir, Tiago, pode vir, Ricardo, pode vir todo mundo. Tem espaço para você, coração de pai, coração de mãe. Pode vir para todo mundo, o Espírito Santo vai cuidar de você, vai te orientar, vai te guardar. Teremos o bem-vindo do Espírito Santo. E aí esse versículo tem muito a ver com o Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento as pessoas não podiam se aproximar de Deus, não podiam se aproximar do Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, que era uma pessoa escolhida por Deus, que uma vez por ano, na hora certa, determinado dia do ano, ele encarnava o pecado de todo mundo, entrava no tabernáculo, se apresentava diante de Deus. E ali ele confessava, ele era o bode expiatório daquele negócio. E Deus perdoava o pecado de todo mundo por intermédio daquele único que poderia se apresentar diante de Deus uma vez no determinado dia do ano. Mas em Jesus a coisa mudou, meu amigo. Em Jesus podemos estar na presença de Deus a qualquer hora do dia, da noite, qualquer hora do mês, para recebermos misericórdia e acharmos graça diante do Senhor, para pedirmos socorro em tempo oportuno, ou seja, na hora que você precisa. Pastor, estava em casa 2 horas da manhã, me deu insônia, perdi o sono, dor de cabeça, pressão alta, porque eu não estou suportando a carga, eu pensei tanta coisa da manhã, não aguento mais. Aí você se apresenta diante do Senhor, se achegando diante do Senhor com confiança, no trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça para ser ajudado em tempo oportuno. Que hora? 2 horas da manhã, através de Jesus Cristo. Ei, Jesus, vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, sábado, domingo, 21 de fevereiro, 31 de março, 25 de Natal, 20 de abril, qualquer hora, qualquer dia. Ele está lá. Ocasião oportuna. E aí, interessante, nós estudando isso aqui, esse termo aqui, hora oportuna, ocasião oportuna, era um coloquialismo, uma espécie de uma gíria do grego, que foi escrito no Novo Testamento, no grego, né? E essa gíria que tinha lá corresponde para nós hoje aqui, no nosso português, a hora H. O tempo oportuno deles é igual a hora H. Olha que interessante. Então nós possamos receber misericórdia, graça para socorro na hora H. Na hora que a dívida vai vencer. Na hora que o negócio vai te complicar. Na hora H você vai receber graça. Exatamente na hora e quando e no local que for preciso. Amém? Você pode receber isso aí? Então, recapitulando aqui, eu tenho que tomar decisão, eu tenho que estar lá, eu tenho que ter uma direção no tempo, na hora de eu tomar uma decisão. Então eu recorro ao conhecimento. Tem conhecimento, resolveu, está resolvido. Está de acordo com o propósito de Deus? Está. Não tem conhecimento, então eu vou para a sabedoria. Então agora eu pedi sabedoria de Deus, entendimento, para eu tomar a decisão errada. Não adiantou, Senhor, eu me rendo aos teus pés, agora é fé. Aí é chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. O que é misericórdia e graça? Quando é que Deus tem misericórdia de nós? Quando Ele deixa de nos penalizar, quando nós merecemos a pena pelo nosso pecado. Isso é misericórdia. E aí Ele me concede uma salvação sem merecer. Isso é graça.
Misericórdia, você deixar de receber o castigo. Graça, você recebeu o presente da salvação na sua vida. E essa graça é manifestada na sua vida todos os dias. Quando você recebe benefício, orientação, direção para fazer as coisas que você tem que fazer, obedecendo e seguindo a instrução do Escritor aos Hebreus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e essa graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, lá na hora H. Amém? Bora para casa? Vamos de pé, orar aqui, agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, falou no seu coração e o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje é quarta-feira. Já vamos fazer uma oração e já partimos para o término. Agradecendo a Deus por esse momento tão precioso na casa de Deus, em que nós oramos, cantamos, ofertamos, ouvimos a palavra. E é isso aí, Deus. Estamos juntos. Fica firme que em 2023 nós vamos fazer muitas coisas para a glória do nome.